pessoal, estamos chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Can. Eu sou Cristiane França e vamos juntos conversar por 1 hora sobre vários assuntos importantes. E você é meu convidado, é minha convidada para me fazer companhia nesse período, viu? Olha só, o tema de hoje promete, mais uma vez, render muita conversa. E se a geografia é uma área que engloba a sociologia, economia e política, isso se deve a Milton Almeida dos Santos. Nascido em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, no interior aqui da Bahia, Milton tinha pais e avós maternos professores. Com eles, aprendeu a ler, a escrever, falar francês, dentre tantas outras coisas. Aos 10 anos, veio estudar em Salvador e aos 15 já lecionava geografia no internato. Aos 18, se mudou para Ilhéus, onde além de dar aulas, também atuou como jornalista correspondente do Jornal à Tarde. Em 1956, passou a lecionar profissionalmente na Universidade Católica de Salvador e foi convidado a fazer doutorado na França. Quando voltou para o Brasil, fundou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da UFBA. Se tornou editor do Jornal à Tarde e virou subchefe da Casa Civil do Estado, a convite do então presidente Jânio Quadros. Com o golpe militar de 64, Milton foi preso em um quartel do Exército e, ao ser solto, conseguiu sair do Brasil. Mesmo exilado, continuou pesquisando a urbanização das cidades em países menos desenvolvidos. Milton Santos só conseguiu voltar a dar aulas no Brasil em 79, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por seu trabalho e pesquisas, foi reconhecido com diversas honrarias. Recebeu o título de doutor honoris causa de 12 universidades brasileiras e 7 estrangeiras. Milton Santos morreu em São Paulo, aos 75 anos, vítima de câncer no dia 24 de junho de 2001. Para falarmos sobre esse grande intelectual negro e o legado deixado por ele, eu converso agora com Nina Santos. Ela que é pesquisadora e neta de Milton Santos. Oi, Nina, tudo bem com você? Como é que vai? Seja bem-vinda ao Azeviche. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Pois é, eu quero que você comece essa conversa com a gente falando um pouco sobre as pesquisas, sobre o trabalho de Milton, né, que era focado nessa questão da globalização. Como é que se dava esse estudo, essa área de pesquisa dele? Explica para o nosso público entender. É uma área bastante complexa, né? Então, assim, eu acho que meu avô, ele tinha muitas inquietações em relação à urbanização, a como as cidades funcionavam e como a vida das pessoas era impactada por esse funcionamento do ambiente urbano, né? E aos poucos ele vai se aproximando dessa vertente que engloba essa questão da globalização, por entender que uma cidade, ela não se resume ao que acontece dentro dela. Ela está conectada a uma série de outras cidades e esses fluxos, né, mundiais, tanto de informação quanto de commodities, de materiais, de pessoas, isso tudo vai impactando em como é que essas cidades estão organizadas e, no fundo, vai impactando em como é que a vida das pessoas se constrói. E como é que as desigualdades se constroem, como é que as lutas por igualdade se constroem. Então, eu acho que é um pouco essa inquietação que move aí meu avô ao longo de todos esses anos de trabalho, né? Então, ele começa, por exemplo, com uma obra que é mais focada na região do cacau, na região, né, sul da Bahia. Ele viveu em Ilhéus, onde ele conheceu minha avó, que foi a primeira mulher dele. Então, ele lecionou, inclusive, em Ilhéus, né? Depois de se formar em Direito, ele vai lecionar Geografia em Ilhéus e tem um contato ali com toda a região do cacau, a economia do cacau, como isso impactava no território, como isso impactava na vida das pessoas. E, aos poucos, ele vai usando essa experiência dele em vários lugares diferentes desse sul global, do que a gente chama hoje de sul global, né? Que ali na década de 90 se falava muito do mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, hoje se fala muito do sul global. E ele vai usando essas vivências dele ali em Ilhéus, em Salvador e depois em várias outras cidades que ele vai morar, trabalhar, estudar, para ir conectando esses diversos elementos que acabam impactando em como é que a vida das pessoas se constrói a partir do território, né? Então, eu diria, talvez que tem 3 dimensões, assim, que são muito importantes, acho que para a obra inteira dele, em com diferentes balanços, né, ao longo da trajetória. Uma dimensão que são as pessoas, né? Então, entender, no fundo, ele quer entender como que a vida das pessoas é impactada
né, por esse ambiente em que elas vivem. Uma outra dimensão que é o território, né, então o lugar onde essas pessoas estão e a forma como elas se apropriam desse lugar, desse espaço. E uma outra dimensão que é como esse lugar específico está correlacionado com outros lugares por conta desses fluxos que vão e vêm o tempo todo. Então eu acho que é um pouco, né, alguns elementos aí para a gente pensar como é que a obra dele foi se construindo, como é que o pensamento dele foi se construindo, mas é muito complexo. Certamente a gente poderia abordar aqui várias outras características aí. Maravilha. E é importante você trazer esses detalhes em relação à pesquisa dele para a gente entender como o Milton ele pensava a individualidade das pessoas, né? A importância de se respeitar esses contextos, esses lugares de onde as pessoas são, de onde elas vivem, para a gente compreender essa realidade. Mas antes da gente entrar nesses meandros aí, eu queria que você falasse um pouco mais em relação a esse perfil questionador dele, justamente por ser considerado até uma ousadia, né, para a época, já que ele era um homem negro inserido ali num contexto de predominantemente branco, né, de uma intelectualidade predominantemente branca. Então, como era essa posição de Milton, né, desses embates que ele tinha de ser questionador em relação a essas relações e a esses estudos dele? Eu acho que essa é uma característica muito marcante, não só da obra de meu avô, mas do posicionamento dele enquanto intelectual, né? Ele se constrói como um intelectual, ele vê o intelectual como uma pessoa que precisa ter coragem de defender as suas posições e de, digamos assim, de bancar os seus argumentos, ainda que eles se coloquem contra uma maré muito forte, em contrário desses argumentos, né? E isso foi muito importante para ele, justamente por conta dessa reflexão dele sobre a globalização, né? Sobretudo ali, né, nas últimas décadas do século XX, a gente tem um discurso muito forte em favor da globalização, de como que, sobretudo, né, a partir da queda do Muro de Berlim e tal, quando você tem o final mais, digamos, tem vários finais, né, mas o final mais forte, mais simbólico dessa Guerra Fria, e aí você tem essa ideia de, vamos reintegrar os países do mundo, vamos liberar as fronteiras, todos os povos devem viver juntos, etc. E tem um discurso que é vendido, né, que é um pouco dessa globalização que nos querem fazer imaginar, né, como ele coloca, que é um discurso muito sedutor, né, de que a gente pode ter uma integração completa e etc. E ele vai ter um papel, enquanto intelectual, justamente de tentar mostrar o que está por trás desse discurso, né? Por que esse discurso ele parece tão sedutor, mas ao mesmo tempo ele traz ele desconsidera tantas desigualdades, ele desconsidera tantas diferenças, ele desconsidera tantos impactos que esse processo pode ter na vida, impactos diferentes que pode ter na vida de diferentes pessoas. Então, o que ele vai mostrar é justamente uma visão a partir da periferia, né? A partir da periferia do globo, né? Do sul global, né? Do Brasil, dos países do sul, a partir da periferia urbana, das pessoas que se colocam, né, não no centro dos centros urbanos, mas na periferia dos centros urbanos, tentando entender como é que esses processos de fluxo, que são vendidos como muito positivos e sedutores, podem impactar na vida dessas pessoas. E como é que podem ser extremamente avassaladores em termos de não respeitar uma série de arranjos econômicos, sociais, culturais que existem nesses espaços. Então, esse lugar a partir de onde ele se coloca como intelectual, me parece que é um lugar muito peculiar, né? Que não é tão comum a gente ver, porque é um lugar, de fato, em que e assim, isso para o bem e para o mal. Eu acho que tem coisas muito positivas e coisas que podem também gerar problemas, né, nesse posicionamento. Mas é um posicionamento que se coloca a partir de um ponto de vista que ele quer defender e que ele vai em frente com toda a coragem, né, que isso exige, com toda a dificuldade que isso traz, mesmo com todos os discursos em contrário. Então, eu acho que
tem muito a se pensar sobre qual é o papel do intelectual na nossa sociedade também, que a obra de Milton Santos acaba trazendo junto. Isso é perfeito, né? Porque em tempos onde a gente muitas vezes vê intelectuais ali mais limitados às redes sociais, é importante a gente pensar que é preciso ir além, né? Ir além, ultrapassar essas barreiras e levar adiante esses questionamentos, né? As nossas inquietudes, elas precisam realmente ser levadas adiante. Fala um pouquinho dessas inquietudes, quando é que elas começaram, né? Falando aí de Milton, ele é filho de professores primários, então quando é que começa essa inquietude, já que aos 15 anos ele já lecionava geografia, como é que começou? Como é que você acredita que, inclusive, os pais, esse gosto dos pais pelos estudos, né, já que eram professores, isso acabou influenciando nos estudos de Milton? Pois é, isso é uma coisa que até me intriga também, né? Então eu vou compartilhar com vocês assim um pouco das minhas impressões, né? Pelo que eu sei, pelo que eu conheço da família e tudo mais, mas são, na verdade, percepções, impressões, porque a gente não tem tanta informação sobre esse momento. Mas, de fato, é uma coisa muito curiosa a gente imaginar, né? Meu avô é de 1926. Então, os pais dele são do iniciozinho do século XX. Você imaginar que você tem uma família negra, de classe média baixa, né? Eram professores, então talvez a classe média baixa. Na Bahia, no início do século XX, letrada, né? Que eram professores, assim, é muito fora da curva para a realidade do Brasil nesse momento, né? Então, certamente, esse histórico familiar gera um espaço de incentivo, né, para que meu avô pudesse explorar, eu acho que essa aptidão, essa vontade, essa curiosidade dele pelos estudos desde muito cedo. Não é à toa que, inclusive, não é só ele, né? Ele, o irmão dele, Nailton, e a irmã dele, todos tiveram ensino superior, né? Meu tio também fez direito, assim como meu avô, e minha tia fez medicina. Então, os 3 filhos dessa família negra no início do século XX, eles aí, né, já mais para metade do século XX, cursaram o ensino superior em Salvador. Então, de fato, é algo muito fora da curva, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, de frequentar ainda a casa onde eles moravam aqui em Salvador, que era uma casa que ficava ali no bairro da Liberdade, na Estrada da Rainha, e onde tinha uma escola que funcionava dentro da casa. Né? Então, você entrava assim pela casa, um corredor bem comprido, e aí tinha uma sala, tinha alguns quartos, e no fundo funcionava uma escola primária que atendia, né, as crianças do bairro. Primeiro era a minha bisa, né, que era professora, dona Dalgisa, e depois era uma outra amiga da família, Altair, que mantinha essa escola e que era professora ali para as crianças do bairro. Então, de fato, esse ambiente da educação estava literalmente dentro de casa, né? Então, essa dinâmica da sala de aula, essa coisa do livro, do ensinar, do aprender, do entender o mundo, eu acho que isso vem muito desse ambiente familiar e, com certeza, impacta diretamente, né, nas decisões, nas curiosidades que vão surgindo aí ao longo da vida de meu avô. E, claro, que na medida em que ele vai, né, crescendo, faz faculdade, se forma, vão surgindo outras oportunidades, né? Então, ele termina a faculdade, faz um concurso, vira professor de geografia em Ilhéus, depois disso é convidado para fazer o doutorado na França. Então, tem uma série de oportunidades, inclusive muitas oportunidades de viagem, né? Então, eu acho que essa visão global, digamos assim, essa preocupação com a mundialização, com a globalização, vem também muito disso. Ele vai muito cedo para a França, vai muito cedo para Cuba. Depois que ele se estabelece como professor, ele vai lecionar no Japão, ele vai lecionar em vários países africanos, ele vai lecionar no Canadá, nos Estados Unidos. Então, assim, de fato, essa visão, né, do mundo e da amplitude que o mundo tem chega muito cedo na vida dele. E isso certamente permite a ele, né, ter uma percepção desses fluxos mundiais que era muito mais restrita, ainda é muito restrita, né, essa possibilidade, mas hoje, com certeza, com a internet, a gente tem um acesso mais fácil a isso. Quando a gente pensa ali na metade do século XX,
era muito mais difícil, né? Então, Com certeza. acho que é um pouco essa trajetória aí que vai construindo quem foi Milton Santos. É isso aí. A gente está conversando com Nina Santos, ela que é neta de Milton Santos, pesquisadora, está aqui trazendo esse norte aí, mostrando pra gente quem foi essa figura tão importante, esse intelectual com grande legado, principalmente no campo da geografia. A gente ainda tem muita coisa para conversar em relação, inclusive, à sua convivência com ele, né? Já que ele teve aí 4 netos, mas só conviveu com 2. Eu quero saber, já que você teve essa oportunidade, de alguns momentos aí particulares da família, mas você citou a casa onde seus bisavós, né, onde sua bisavó chegou a dar aula. Essa casa ainda funciona, ainda existe, ainda está lá. Fala, enfim, que paradeiro teve essa casa, até eu agora quero conhecer. Poxa, isso é até uma história triste, viu? Porque infelizmente a casa não tá mais de pé. Pena. Ela ficou muito deteriorada, né, ao longo do tempo. A família foi, né, morrendo, infelizmente. Essa casa não estava ocupada e aí ela começou a ter problemas estruturais que estavam se tornando um pouco perigosa para as redondezas. Então, infelizmente, a casa não está mais de pé. A gente chegou a tentar fazer um centro cultural, tentou daqui, tentou de lá, acabou não dando certo. Então, a casa em si não tem mais, mas a gente tem todo o acervo que estava lá, que é um acervo que é muito diferente do acervo, por exemplo, o acervo do Milton Santos, pesquisador mais consolidado, que é o acervo que estava na casa dele de São Paulo, foi todo doado para o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que fica na USP, que foi a instituição onde ele virou professor depois que voltou ao Brasil, depois do exílio. Agora, esse acervo que estava na Estrada da Rainha, ele é um acervo que está em outro lugar, tem alguns pesquisadores aqui da Bahia e tal, porque foram justamente pesquisadores que foram lá na casa fazer toda essa triagem, porque, imagina, tinha muito papel, muita coisa diferente, né, que estava lá, e aí essa triagem desse material que estava lá, que é um material do Milton Santos jovem, né, do Milton Santos ainda estudante, ainda aqui na Bahia. Isso aí eu acho que é uma riqueza grande que ainda merece ser muito explorada. Mas, Nina, teve um período aí, principalmente ali no período do golpe, né, de 64, que ele precisou deixar o Brasil. O que é que você sabe desse período? Como é que foi esse momento que ele precisou ficar exilado? Foi um momento muito difícil, né? Foi muito difícil para vários intelectuais brasileiros que nesse momento tiveram a sua vida no Brasil inviabilizada, né? Então, meu avô chegou a ser preso, né? Ficou preso aqui em Salvador, conseguiu ser solto e, ao ser solto, tomou a decisão, enfim, a decisão que era possível naquele momento de deixar o país e foi para a França, né? Ele já tinha estado na França antes, já era um país que ele conhecia, com o qual ele tinha relações, então ele acaba tendo que sair do país para que pudesse, enfim, viver, né, basicamente, e, sobretudo, exercer aí a sua atividade profissional, de intelectual, de pensador, de pesquisador. E aí ele vai para a França, né, em 64, e ele só consegue voltar ao Brasil em 79, né? Ele não fica esse período todo na França, ele chega aí para outros países também nacionais, mas ele não podia voltar ao Brasil. Na verdade, até a decisão de voltar em 79 foi uma decisão um pouco ousada, né? Porque ele volta antes de acontecer a anistia e a decisão dele de voltar é motivada pelo fato de que a segunda esposa dele, Maria Helena, estava grávida de Rafael, né? Que foi o segundo filho dele, meu tio. E ele queria muito que o filho dele nascesse brasileiro e nascesse baiano. Então, ele volta para o Brasil, né, convence aí Maria Helena a vir para Salvador. Rafael nasce, né, aqui em Salvador. Ele chega a ficar um tempo aqui, mas como o que aconteceu durante a ditadura? O fato dele ter saído do país serviu como justificativa, né, para os militares expulsarem ele da universidade, dizendo que ele tinha abandonado o posto de professor, né? Quando, na verdade, ele tinha sido, evidentemente, forçado a sair do país. E aí ele não tinha mais, né? Ele não era mais professor universitário da UFBA quando ele volta ao Brasil e ele não é reintegrado imediatamente à UFBA. Então, ele não consegue emprego em Salvador e aí ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele começa a lecionar na UFRJ e depois, rapidamente, vai para São Paulo, onde consegue um posto de professor efetivo na Universidade de São Paulo, na USP. E ele só é reintegrado na UFBA na década de 90, se eu não me engano, 95 por aí, 94, 95. Então, veja, né, de 64, quando ele é exonerado, até
30 anos depois, né, ele fica expulso, digamos assim, né, do Serviço Público Federal brasileiro. Então, esse é um processo que demora muito. Apesar dele ter voltado para o Brasil em 79, esse resquício, né, do que a ditadura deixou, ele vai muito mais longe do que isso e marca certamente a vida profissional dele inteira. Quer dizer, ele acaba, quando ele volta para o Brasil, construindo a sua vida profissional em São Paulo, a partir da USP. Claro que depois que ele é reintegrado à UFBA, ele vem, né, dar aulas aqui, tem muitas palestras, cursos e tudo mais, tinha uma presença razoavelmente frequente, mas a carreira dele, né, de pesquisador já consolidado, é sobretudo associada à USP. Imagine se a gente tivesse podido manter um intelectual desse nível na Bahia, né? Como poderia ter feito diferença para outras gerações de estudantes, de intelectuais, de pesquisadores, tê-lo aqui, né? E como também a Bahia poderia ter influenciado o próprio pensar dele para outros caminhos. Claro que ele tem uma influência muito forte da Bahia, mas ele tem toda essa mudança, né? Entre várias cidades, acaba se fixando em São Paulo depois, então tem perdas, né, que esse processo do golpe militar traz, que eu acho que marcam profundamente a trajetória de meu avô e também a trajetória da Bahia, né? Isso mesmo, a trajetória do mundo. E olha, antes da gente pensar em pedir a volta da ditadura, achar que eram mil maravilhas, grave esse relato, viu? Um pesquisador aí podia ser qualquer um de nós. Mas estamos falando de Milton Santos e de Osmar Filho, que é geógrafo também, com grande atuação profissional. Ele vai fazer para a gente aí um resumo da influência de Milton Santos nos seus estudos. Então vamos ouvir o nosso Blackline de hoje. Oi, pessoal! Hoje aqui no nosso Blackline eu vou conversar com o Diosmar Filho. Ele é geógrafo, mestre em geografia pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em geografia na Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Diosmar? Como é que vai você? Tudo bem, estou com saúde. Obrigado aí pelo convite. Pronto. Eu queria que você falasse um pouco no campo profissional. Eu sei que você tem uma área ampla de pesquisa e eu queria que você abordasse um pouco, né, como é para você a influência de Milton Santos profissionalmente. Então, ele defendia, a gente sabe disso, né, uma geografia que deveria estudar o território juntamente com suas transformações sociais. E eu sei que as suas pesquisas, elas se baseiam nos processos de reconhecimento e conquista dos territórios ancestrais da população negra quilombolas no Brasil. Então, trazendo essa abordagem assim mais geral, eu quero que você fale como essa perspectiva de Milton Santos influencia as suas pesquisas e o seu trabalho. É uma pergunta bem ampla, né, para o tempo que eu ainda não respondi, né, se o tamanho do que ele deixou como legado para um cientista negro no Brasil do século XXI, né? Então, é desse lugar, né, do que ele construiu ali, deixou para a gente no final do século XX, e a gente entra no século XXI com essa possibilidade de pesquisar os territórios, né? Eu sempre digo em minhas pesquisas que se o professor Milton Santos tivesse um pouquinho mais de tempo aqui com a gente, ele ia pesquisar os territórios quilombolas e ia discutir uma nova geopolítica para o Brasil. Uhum. Então, digamos que como pesquisador, né, o meu campo é de pesquisa como cientista na geografia, a gente tem aprofundado os estudos sobre o território quilombola como a geopolítica da terra no Brasil, né? Dentro disso que o professor Milton Santos sinaliza ali, a gente, enquanto pesquisadores, geógrafos negros, né, entende que é preciso também ressignificar o que é geopolítica, né, no seu campo científico, né, e do seu campo de atuação. Então, quando se relaciona com territórios que não falam no Brasil, se está se relacionando com o campo geopolítico. É o campo da ciência, né, de como isso vai estabelecer um novo processo de Estado, desde o território sinalizado, né, o Estado-nação, mas também o Estado naquilo que é a sociedade se movendo e transformando os espaços, né? Então, a população negra ela apresentou uma geopolítica para o Brasil que alcançou o século XXI. Uhum. Então, e isso tem nele, né, a partir do que ele escreveu e nos colocou como análise socioespacial, né, que é um conceito metodológico, né, dele, a gente pode estudar, mapear, territorializar, georreferenciar
né, uma ideia diaspórica de mundo. Uhum. Que visão bonita, né? Que legado importante. Mas eu queria, focando nesse legado, focando aí na sua área de atuação, que você falasse um pouco sobre a Associação de Pesquisa IALETA. Você é pesquisador lá, então explique para a gente o que é, quais são as abordagens e o que é essa associação. Bom, a Associação de Pesquisa e a Letra, digamos que é esse grande legado de você poder ter grandes referências de pesquisadoras negras, cientistas no século XX, no século XXI, aquelas que seguem esse legado, poder confluir, né, se encontrar e se juntar para fazer pesquisa, né, pesquisa em diversos campos, na ciência exata, na ciência humana, na ciência aplicada, e nós somos uma confluência que se formou no período da pandemia, ali o auge da pandemia 2020, com o desafio de estudar o ordenamento territorial e as desigualdades raciais e de gêneros nas 9 capitais da Amazônia Legal Urbana. Né? Então, é estudar a Amazônia não só pelo que a floresta a representa, mas as pessoas estão morrendo na Amazônia pelo racismo, né, e por a falta de infraestrutura nas cidades. Então, é como estudar as cidades, e esse campo de estudo a gente conseguiu se organizar como uma associação de pesquisa que atua, que tem sede na cidade de Salvador e atua norte e nordeste. Nosso campo de incidência tem discutido as linhas de estudo sobre desigualdades e mudanças climáticas. Então, a gente tem feito um conjunto de estudos que esse ano avança para o Nordeste, sobre as tragédias, principalmente das chuvas, que é o que mais as pessoas falam, mas as pessoas têm morrido muito pelo o aumento das secas, o aumento das chuvas, né, no litoral nordestino, assim como as desigualdades de gêneros e as injustiças. Né? Então, temos trabalhado com esse campos de pesquisa, somos quase 20 pesquisadores, mestres, doutores e doutoras que se juntaram e resolveu fazer um campo científico para o século XXI. Excelente. Você falou aí sobre pesquisadores, professores, que vocês estão juntos nessa missão. E em uma das últimas entrevistas, o Milton ele criticou o ensino das faculdades brasileiras, discutiu inclusive a necessidade de uma outra globalização centrada no ser humano e não no dinheiro. Fale um pouco sobre a sua visão sobre isso, principalmente já que você citou aí essa associação aí, a Leta, essa confluência de pensadores que tentam levar adiante o legado de Milton. Então, fale um pouco sobre esse pensamento dele, focado abordando, né, a geografia e a importância das faculdades, das universidades terem uma outra abordagem, um outro método, outro foco no ensino. Como, se eu não estou enganado, essa pesquisa foi em 99 no Roda Viva, né? Isso, Se eu não estou isso, enganado. isso. Roda Viva. Então, como um pesquisador, né, e junto com as outras pessoas, a gente tem uma formação na Universidade Pública Brasileira, né? E a Universidade Pública Brasileira, assim, não vou falar das particulares, vou falar do universo da Universidade Pública, que é onde ele se referenciava com mais força, a necessidade de entender o que é o século XXI, né, de fazer as pesquisas do século XXI. Eu sempre digo que as universidades escreveram até antes de 2010 sobre pesquisas que falavam da história do território brasileiro, a história quando eu falo para a saúde, porque mesmo sendo um estudo epidemiológico é sobre a história, né, da população. E esses estudos não tinham a população negra como maioria demograficamente. A partir do momento que você tem uma população como maioria demográfica, até porque todos os estudos eram como minorias que precisavam de direitos fundamentais, né, que estava preso no direito fundamental, a partir do momento que você tem uma maioria populacional negra no país, você precisa discutir a soberania do Estado e a soberania da política pública para a maioria. E a gente não tem esse campo. Então, a outra globalização que o professor sinalizava ali, até porque o livro é de 2000, 2001, né, que é por uma outra globalização, ele anunciava um processo da globalização na sua humanidade, né, de como a gente vai pensar a humanidade. E a humanidade é reconhecer as corporidades. Né? Ele falava, deixava ali um legado de como reconhecer as corporidades que Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez,
Abdias Nascimento, todas essas já reivindicava essa corporidade negra como um pensamento de Estado-nação. E isso envolve para todas as populações no mundo poderem se reconhecer em identidade, mas não vai fazer identitarismo que elimina o outro, mas uma identidade que reconhece a vida das outras pessoas e que elas podem se mover no mundo. Então, a gente de lá para cá só se tornou o espaço, como diria o professor Milton Santos, tornando o espaço mundo mais perverso. Perfeito. Vamos torcer então, né, para que aquela famosa frase de Milton Santos, enfim, vingue, que as pessoas cada vez mais mantenham o seu sonho, que ele dizia que o sonho obrigue o homem a pensar. Então, que a gente continue sendo pensantes e levando adiante esse desejo de transformação de Milton Santos. Obrigada, viu? Um abraço para você, Diosmar, e até uma próxima oportunidade. Tá bom, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Que a possibilidade seja nosso caminho. Aí, tamo junto, muito obrigada. Por hoje é só, nós encerramos nosso Blackline por aqui, mas você continua com o Azeviche. Pronto, já estamos de volta. Foi rapidinho aí para vocês terem a noção da influência de Milton Santos no trabalho de Diosmar Filho e de tantos outros geógrafos, principalmente aqui da Bahia. Mas aqui comigo no estúdio, Nina Santos, ela conversa com a gente sobre Milton Santos. E é isso, eu quero que você fale agora um pouquinho, já que a gente falou na ida para o intervalo, que ia falar dessa convivência, eu quero que você fale um pouco da sua relação com o seu avô, né? Ele teve aí, enfim, 4 netos, você teve o prazer de conviver um pouquinho com ele. Fala um pouquinho o que é que você lembra dessa vivência, dessa convivência, como era Milton avô? Eu acho que para mim, enquanto ele esteve em vida, ele só foi Milton avô, na verdade, né? Meu avô faleceu em 2001, quando eu tinha 13 anos. E eu acho que até esse momento ele era muito mais avô do que um intelectual, um pesquisador, uma pessoa que tinha uma vida pública, né? Então, assim, durante a minha infância, meu avô já morava em São Paulo, né? Eu sempre morei aqui em Salvador, mas a gente passava todas as férias juntos. Então, as férias eram sempre dedicadas a ir para São Paulo e ficar na casa dele. Sempre íamos, eu, meu irmão, que é um pouquinho mais novo, e a gente sempre ficava lá na casa de meu avô. E uma coisa muito curiosa é que na casa de meu avô se falava francês, porque a segunda esposa dele é francesa, né? Maria Helene fala perfeitamente português, mas eu acho que talvez até por uma deferência, por ela ter mudado de país e vindo para o Brasil para acompanhá-lo, ele falava francês em casa com ela e eles falavam em francês também com Rafael, que é o filho deles, meu tio. E minha mãe e meu pai também falavam francês, porque os dois tinham feito doutorado na França. Então eu me sentia assim, completamente excluída da conversa em casa, porque todo mundo conversava em francês e eu não entendia o que estava acontecendo. Então, assim, eu me lembro, né, que um pouco antes de 10 anos, talvez com 9, 10 anos, eu tomei a decisão de que eu queria fazer aula de francês, porque eu queria entender o que é que se passava naquela casa, né? Tinha um momento sobretudo no final do dia, assim, em torno do... Como uma boa família de influência francesa, as refeições eram momentos muito importantes, né? Então, em torno do jantar e tal, sempre tinha um momento de convivência ali, de muita conversa e tal. E eu sentia que as conversas eram sobre coisas muito importantes, né? As pessoas pareciam estar falando de coisas importantes, mas eu não conseguia entender do que era. Então, você ali por fora. Pois é. É um ambiente curioso para uma criança crescer. Mas, então tinha esse momento, assim, de convivência, de debate, com meu pai também. Meu pai faleceu em 96, né? Então a convivência foi um pouco mais curta ainda, mas ele e meu avô tinham uma relação muito próxima, inclusive dos relatos que eu ouço, eles se corresponderam muito na época, tanto na época da ditadura, quanto quando meu pai estava fora para o doutorado, que foi na década de 80, né? Meu pai estava na França, meu avô estava aqui, eles tinham uma correspondência muito intensa, né? Trocando percepções sobre o que estava acontecendo na vida política francesa, na vida política brasileira, na intelectualidade europeia, na intelectualidade latino-americana. Então, isso se refletia também na dinâmica ali na casa do meu avô, né?
Mas fora isso, era uma rotina muito voltada para o trabalho dele, né? Sim. Que era, enfim, em casa, muito de estudar, muito de escrever. Então, sempre teve o escritório de meu avô, que era o último quarto, assim, no final do corredor, e que era um lugar proibido, né? Então, aquele lugar que a gente não podia entrar, em geral, sempre que ele estava lá, a porta estava fechada, e a gente tinha que manter um nível de silêncio para que ele pudesse trabalhar, etc. E a USP, né? Então, tinha também essa rotina de levá-lo à USP, onde ele dava aula, fazia orientações, dava entrevistas, enfim. E a gente tinha muito uma vida de criança ao redor da USP, né? Então, a gente ia passear no bosque da USP, a gente ia no Instituto Butantan, ver as cobras, que era muito divertido para as crianças. A gente ia comer nas cantinas, né? Dos bandejões da USP. Então, tinha muito essa vida em torno da universidade. Então, era um pouco isso, assim, da convivência. Depois, quando ele vinha para cá, né, sobretudo depois que ele foi reintegrado à UFBA, ele vinha bastante. E aí, eu me lembro de um momento em que acho que ele estava na nossa casa, a gente talvez estivesse jantando, enfim, tendo um momento familiar ali, e ele saiu para vir dar uma palestra na reitoria. E minha mãe falou, vamos ver a palestra do seu avô, vamos e tal. A gente assistiu a palestra, da qual eu, obviamente, não entendi absolutamente nada, né? No alto dos meus, 9, 10 anos. E quando terminou a palestra, nada mais natural na minha cabeça do que eu ir cumprimentar o meu avô, certo? Só que tinha um monte de gente, tinha muita gente em torno dele e eu não entendia de onde vinha aquilo, né? E aí minha mãe falou, não, vamos, em casa a gente fala com ele e tal. Eu falava, gente, acho que esse foi o primeiro momento que eu me deparei um pouco com esse Milton Santos pessoa pública, né? Então, são um pouco essas, assim, as lembranças afetivas, né? Lembranças de avô, mas sempre muito pautadas na rotina dele de trabalho também, né? Não lembro, por exemplo, de jogar dominó com meu avô, de jogar baralho. Não tinha tempo para essas coisas. Não. Agora vamos falar um pouquinho desses relatos, né? Você falou aí dos almoços, dos momentos, né, de confraternização em família. Você se recorda de relatos dele, por exemplo, de momentos em que ele teve a intelectualidade questionada por ser um homem negro? Enfim, momentos de que ele possa ter vivido de enfrentamento do racismo, do preconceito, por causa da figura de homem negro dele inserido em um contexto predominantemente branco? Olha, eu não me lembro de relatos dele diretamente. Sim. Mas tem algumas histórias, sim, que, enfim, a gente vai conversando um pouco na família, que, obviamente, né, até tem uma história muito curiosa, que algumas pessoas acham que Milton Santos não sofreu racismo, né, por ter conseguido a visibilidade, o reconhecimento que ele conseguiu. Algumas pessoas acham isso, o que me parece completamente absurdo, né? Uma vez eu estava numa praia, em São Paulo até, estava conversando sobre a importância das cotas raciais com algumas pessoas que estavam comigo, e uma pessoa na mesa ao lado começou a se posicionar contra a importância das cotas, uma pessoa desconhecida. E aí ela usou justamente Milton Santos como exemplo para me convencer de que a gente não precisava de cotas, né? Olha o Milton Santos que conseguiu... Logo a você. Eu falei para ela, olha, você tá veio falar com a pessoa errada sobre isso. Justamente porque meu avô sofreu durante... Assim, meu avô conseguiu a visibilidade, conseguiu um nível de notoriedade bastante grande, né? Para um intelectual negro da época que ele viveu. Mas isso se deve muito, inclusive, à vivência dele no exterior. Grande parte do reconhecimento dele vem do reconhecimento que aconteceu fora do Brasil e que repercutiu aqui. E dentro do Brasil ele viveu situações bastante complicadas, né? Eu sei, por exemplo, de um caso, um final de semana em que ele foi à USP para trabalhar, né, no gabinete dele, e ele foi impedido de entrar na universidade, porque os porteiros não o identificavam como professor da universidade, não acreditavam que ele poderia ser um professor universitário que estivesse simplesmente querendo trabalhar num final de semana pelo fato dele ser negro. Então, isso é apenas um exemplo, né, de como a gente pode falar, mas uma coisa episódica, etc. Mas imagina, primeiro que não é episódico, né, acontece várias vezes ao longo da vida. Segundo que imagina como isso impacta, né, a forma como a pessoa vê a sua própria capacidade, né,
né, de produção intelectual, de se afirmar dentro do seu campo, se nem, né, o porteiro da universidade consegue te reconhecer como professor. Então, de fato, eu acho que esse foi um desafio muito grande que meu avô enfrentou. Eu acho que ele toca nesse assunto em alguns momentos, né, algumas entrevistas, alguns relatos que ele faz, mas eu acho que ele tem um esforço muito grande também de se colocar como um intelectual negro e não um negro intelectual. Ele até fala isso, né, numa entrevista, no sentido de que ele não queria estar restrito ao tema racial. Sim. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Que as mulheres vivem falando sobre misoginia, os negros vivem falando sobre racismo, as pessoas que são, né, LGBTQIA+, vivem falando sobre homofobia, e a gente acaba fazendo com que esses temas fiquem restritos a esses grupos sociais. Então, eu acho que tem um esforço na trajetória de meu avô de sim se afirmar como negro, sim expor, né, como que a posição de negro gera uma série de dificuldades e de desigualdades na vida dele, mas ao mesmo tempo se colocar como alguém que quer falar sobre geografia, sobre globalização, sobre território, sobre desigualdade e também sobre a questão racial. Então, eu acho que é um pouco isso que pode parecer um dilema, mas que me parece que talvez seja a solução que a gente busque, né, para as pessoas que querem se colocar aí nesse espaço. Com certeza, o equilíbrio, né? É o equilíbrio para a gente não se anular e ficar restrito, como você bem pontuou. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação profissional, né? Milton tinha isso um pouco de destacar a importância de se questionar os consensos já estabelecidos. E hoje você é uma pesquisadora. Eu queria que você falasse para a gente como esse ponto, né, dos trabalhos, das pesquisas, do entendimento de Milton, acabaram influenciando a sua escolha profissional, né? Você atua também na área de comunicação. Como é que, enfim, esse ponto destacado por ele, da importância do questionamento, influenciou na sua carreira? 100%. Assim, com certeza, essa possibilidade de questionar, de discutir, foi algo que sempre me encantou. Eu me lembro que quando eu fiz jornalismo, né, na graduação, e eu me lembro que quando eu decidi fazer jornalismo, foi numa 6ª série, numa aula de história, em que o professor dividiu a sala e a gente tinha algum tema em debate e metade da sala tinha que defender um ponto de vista, a outra metade um outro ponto de vista. E aquilo me encantou, assim, essa possibilidade de você discutir, né, temas da atualidade, temas do cotidiano. E foi nesse momento que eu falei, olha, eu acho, do alto dos meus 12 anos, que se eu fizer jornalismo, é isso que eu vou poder fazer. Eu vou poder debater temas, né, da nossa vida cotidiana, da nossa contemporaneidade. E essa carreira universitária, né, o fazer graduação, fazer pós-graduação, isso sempre foi o exemplo que eu tive, né, dentro de casa. Então, meu avô teve essa carreira, meu pai teve essa carreira, minha mãe tem essa carreira. Então, para mim, sempre pareceu um caminho quase que natural, né? Então, fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado. E foi um pouco isso que eu fiz, assim. Não, eu acho que eu tenho uma vontade muito grande eu falo que é pular os muros da academia, né? Então, dentro do ambiente universitário, a gente tem a possibilidade de ter um nível de reflexão que é muito profundo, um nível de reflexão que nos permite mudar, de fato, visões de mundo que estão constituídas e a pesquisa, né, me encanta muito nesse sentido. Mas tem um outro lado, que é um lado do impacto social, né, que é de você conseguir lidar mais diretamente com movimentos sociais, com entidades da sociedade civil, com pessoas que estão mais diretamente na ponta, lidando com problemas como a questão do racismo, como todas as questões que envolvem a comunicação digital, que são as questões com as quais eu trato mais diretamente. Isso me atrai muito. Então, eu tenho vivido aí um pouco esse lugar de pesquisadora, tentando juntar, né, tanto o mundo acadêmico quanto esse lado mais de atuação social aí. E é isso que tem me encantado, e eu tenho certeza que eu devo, assim, tudo disso a essa influência da família, né? De meu avô, de minha mãe, de meu pai e de tantas outras pessoas. E o Alaf Alab entra na sua vida em que momento? O que é o Alaf Alab?
Pois é, o Alafia Lab é um laboratório de pesquisa independente que tenta justamente unir essas duas pontas que eu estava falando, né? Então, tenta unir a pesquisa, a produção do conhecimento inédito, original, com a possibilidade de se conectar muito diretamente com entidades da sociedade civil, com movimentos sociais, com pessoas que estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, lidando com esses problemas. Então, é um laboratório que eu fundei aqui em Salvador, junto com mais 2 colegas, e que a gente se dedica ao que a gente chama de pensar a transformação digital para provocar a transformação social. Então, a gente entende que todo esse mundo da comunicação digital, ele traz, né, uma série de novos desafios e uma série de novos problemas, né, como, por exemplo, as fake news, a desinformação, o discurso de ódio no ambiente digital. Então, a gente precisa entender como é que a gente pode transformar esse ambiente digital num ambiente mais democrático, mais plural, mais diverso, e, ao mesmo tempo, usar, né, as potencialidades que esse ambiente digital tem para tentar provocar mudanças sociais, que são uma luta histórica aí, né, que a gente tem no nosso país e na Bahia mais fortemente. E a ideia do Alafia Lab é constituir um polo de intelectualidade na Bahia, da Bahia para o mundo, né? Então, eu vivi 8 anos fora de Salvador, 4 anos em São Paulo, 4 anos na França, fazendo doutorado. Segui aí a tradição familiar de ir para a França fazer o doutorado. E eu tinha muito essa vontade de voltar e de fazer algo aqui, sabe? Porque eu acho que não é apenas uma questão de estar na Bahia, mas é uma questão de como é que o nosso pensamento de mundo se constitui a partir da Bahia, né? Não é um pensamento regional, não é um pensamento local, é um pensamento global, como meu avô fez, né? Então, muita inspiração dele aí. É um pensamento global, mas é um pensamento a partir daqui. E nisso o território, né? A forma como a gente vai construindo a nossa cultura, a nossa sociedade, todas as nossas influências, sobretudo as influências dos saberes africanos, da nossa ancestralidade africana. Inclusive, por isso o nome é Alafia, né? Alafia é uma palavra que existe em várias línguas africanas, no Fon, no Yorubá, e que faz referência a uma posição dos búzios no jogo de Ifá, que é uma posição de caminhos abertos. Então, Alafia é uma forma de desejar boas coisas, bons augúrios, bons caminhos. Então, esse é o esforço aí que eu tenho feito nesse sentido. Maravilha. E mais pra frente a gente vai conversar mais sobre a Alafia Lab, sobre os trabalhos que você vem realizando aí com toda a sua equipe, mas eu sei que você também ajuda a manter o acervo de Milton vivo, né? Além desse acervo que você citou pra gente aqui durante a entrevista, que está com alguns pesquisadores da Bahia, tem uma parte também, né, da parte mais profissional dele que está lá em São Paulo, mas também tem o acervo digital, que está disponível aí para quem quiser acessar num site alimentado por vocês, né? Então, fala um pouquinho do que acervo é esse que nossos telespectadores, as pessoas que estão acompanhando esse programa, elas vão encontrar no site que vocês alimentam. Pois é, esse é um projeto que a gente lançou em 2011, né? Nos 10 anos de morte de meu avô. E o objetivo desse site é justamente tentar tornar a história de Milton e as obras dele, um pouco da trajetória dele, mais acessível para grande parte das pessoas, né? Então, como eu sempre fui muito encantada e muito curiosa com esse mundo digital, eu logo tive a ideia de fazer um site, né? O que não parecia tão óbvio alguns anos atrás. E a gente tentou colocar nesse site algumas obras, então tem uma biografia dele, então primeiro assim, as pessoas que querem ter um primeiro contato com a obra de Milton Santos, quem foi Milton Santos, o que é que ele fez, onde estudou, o que publicou, lá tem toda a linha do tempo, né, contando um pouco a história dele, tem todos os livros eu digo, não estão todos disponíveis, mas tem cada livro que foi publicado em qual ano, os livros que foram publicados em língua estrangeira, então tem um acervo bastante grande para a pessoa ter um primeiro contato, e tem também algumas obras disponíveis, tanto obras, né, artigos, livros, etc., quanto obras audiovisuais. Então, a gente tem um pequeno acervo de fotos e de vídeos que está disponível nesse site. E o grande desafio desse site, na verdade, é a gente conseguir mantê-lo atualizado com a quantidade de coisa que a gente recebe. Porque, na verdade, a maior parte do tempo que eu dedico ao site hoje,
que deveria ser mais do que é, porque eu confesso que tá difícil. Mas assim, a gente recebe muitas mensagens de pessoas dizendo, olha, eu fiz um estudo que fala sobre Milton Santos, usa um conceito que Milton Santos trouxe, publiquei um artigo, publiquei um livro, escrevi uma tese, e as pessoas têm muita disposição de colocar isso tudo disponível no site, né? Então eu acho que a gente tem um desafio que é de incorporar essas obras que estão sendo feitas por outras pessoas, outras pesquisadoras e pesquisadores em torno da obra de Milton Santos. Eu acho que é isso que mostra como que a obra dele continua viva. E eu fico impressionada como que a obra dele toca tantas disciplinas diferentes, né? Porque normalmente a gente fala da geografia, da sociologia, arquitetura, urbanismo e tal, mas assim, tem pessoas da área de gastronomia que usam conceitos de Milton Santos. Eu já dei uma entrevista para um podcast de gastronomia que discutia digamos assim, a economia dos alimentos, né? Como é que os alimentos circulam e como é que o território impacta e como isso se relaciona com a uberização, por exemplo, que a gente tem hoje, que faz, né, todos os deliveries funcionarem. Então, assim, tem correlações as mais curiosas, né, que as pessoas fazem e que mostram como que esses conceitos continuam vivos, continuam úteis, continuam atuais. E acho que esse é o grande desafio do site hoje. Convido todo mundo, quem quiser visitar, miltonsantos.com.br. Vocês vão encontrar muita coisa lá, mas espero que em breve a gente consiga atualizar ainda mais. Estou começando aí um novo esforço de atualização para a gente conseguir incorporar essas outras obras que eu acho que podem trazer uma nova vida, né, para esse ambiente e para essa obra. Excelente. Fica aí a dica, viu? miltonsantos.com.br. Acessem para ficar bem informados e conhecer cada vez mais esse trabalho, esse legado deixado por Milton. A gente já está nos minutinhos finais aqui desse programa, mas eu quero que antes da gente encerrar essa conversa, que está sendo maravilhosa, eu quero que você fale um pouco sobre essa mudança, né, que ocorreu no ano passado, em 2022, do nome da Avenida Adhemar de Barros, que passou a se chamar Avenida Milton Santos. Então, o que é que você achou dessa mudança, né? Como é que isso impactou para você? E se você acha que aqui na Bahia, Milton tem o devido reconhecimento? Olha, eu acho que impactou para mim porque eu trabalho toda semana na UFBA, né? Então é muito mais prazeroso chegar ali no campus de Ondina pela Avenida Milton Santos do que pela Avenida Adhemar de Barros. Isso aí, pessoalmente, é algo que de fato me marca bastante. Mas eu acho que essa campanha, na verdade, foi muito interessante porque teve uma campanha, né, pela troca do nome, uma campanha bastante ampla que reuniu muita gente. Não foi uma campanha feita pela família, foi uma campanha feita de fato por admiradores e admiradoras da obra dele. E isso, né, nos deixou bastante felizes, assim, que isso partisse, né, de outras pessoas. E o fato de ter não é apenas uma avenida, é a avenida do maior campus da UFBA em Salvador, né? Então é uma avenida bastante simbólica, assim. E eu acho que isso é um reconhecimento muito importante, muito grande, acho que é louvável, assim, que isso aconteça. Sobretudo porque, como eu falei, a UFBA demorou muito tempo para reintegrar, né, meu avô, pós-golpe militar, no quadro. Eu acho que isso foi algo que deixou marcas muito profundas e, enfim, algo negativas aí, né, na história. Então, trazê-lo para perto da universidade, mantê-lo perto da UFBA, eu acho que é um ato simbólico bastante relevante. E a expectativa é que isso possa inspirar, né, novas pesquisadoras, novos pesquisadores que estão aí na UFBA, que estão em outras universidades, que estão em cursos técnicos, que estão em entidades da sociedade civil, militando cotidianamente por um mundo mais justo, por um mundo menos desigual, que era, no final das contas, o que meu avô defendia, a partir da obra dele. Então, que essa avenida, essas escolas que levam o nome dele, tudo, né, que faz referência a essa obra, possa inspirar essas pessoas a levar essa luta adiante, a atualizar tantas coisas e tantos debates que precisam ser atualizados. Então, eu acho que é um passo importante, acho que é um passo, um reconhecimento, ainda que tardio por ele não estar mais aqui, mas eu acho que é algo que pode trazer novos frutos, né? Fazer a árvore germinar um pouco mais. Então, é assim que a gente espera que seja.
Perfeito, maravilha. Olha, eu quero deixar aqui, além do site miltonsantos.com.br, a dica de um documentário que vocês podem conferir, assistir, para entender mais, né, de uma forma visual, quem foi Milton Santos. Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. Ele foi lançado em 2006, então pesquisem aí, tem toda a história narrada e contada com imagem, enfim. Excelente dica para vocês. E eu quero agradecer, Nina, por sua participação aqui com a gente. Foi ótimo esse papo. Espero tê-la daqui a um tempo contando um pouco mais sobre exposições, sobre novidades, sobre o Alaf Alab, viu? Muito Conte obrigada. comigo, eu que agradeço. É isso aí, minha gente. Por hoje é só. O Azeviste fica por aqui. E lembre, toda segunda-feira temos um novo episódio inédito aqui do Azeviste para você aqui na sua TV Cam, viu? Um forte abraço e até a próxima.